A primeira parte, como eu falei, foi uma parte mais conceitual, né? E a gente falou um pouco sobre o chamado do pastor, sobre a visão de um pastor. Nós vamos falar nesse segundo momento um pouco sobre a cultura de uma igreja, o ambiente de uma igreja. Mas antes disso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 5, só para a gente concluir o ponto que a gente estava falando sobre a vida devocional do pastor, sobre a busca dele. Lucas no capítulo 5, a partir do versículo 15, Lucas capítulo 5 e versículo 15. Todavia as notícias a respeito dele, a respeito de Jesus, se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. A Bíblia está falando aqui que o ministério de Jesus cresceu. As notícias se espalhavam a respeito dele, as multidões vinham ao seu encontro. Se a gente fosse falar nos dias de hoje, a gente iria dizer que Jesus estava viralizado nas redes sociais, que os eventos de Jesus eram sempre lotados, todo mundo ia para onde Jesus estava indo. Mas veja o que ele decidiu fazer em meio a tudo isso. Versículo 16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Então perceba, nós estamos vendo aqui uma atividade que não era uma coisa esporádica, mas era uma coisa habitual. E mesmo tendo necessidades ministeriais, ele parava aqueles atendimentos ministeriais. Tinha gente que ainda estava doente, que ainda estava precisando ser curada, e Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Quando a gente fala sobre o chamado pastoral, a gente precisa entender que, diferente de um ministro itinerante, eu vou passar na igreja, eu vou pregar 2 ou 3 das minhas melhores ministrações e só apareço lá mais uma vez no outro ano, ou talvez daqui a 5 anos. Um pastor, ele vai continuar em uma comunidade praticamente todos os dias. O chamado pastoral não é como uma corrida de 100 metros. O chamado pastoral é como uma maratona. Muitos pastores acabam pensando somente nos próximos meses da sua igreja, quando na verdade eles deveriam pensar nos próximos anos, ou talvez nas próximas décadas. Eu vou compartilhar um estudo que foi feito certa vez nos Estados Unidos, e esse estudo dizia o seguinte: um pastor leva em média 6 anos, 6 a 8 anos, o estudo dizia, para que a igreja comece a ficar com a cara daquele pastor, como aquele pastor gostaria de estar. E o mesmo estudo dizia que os pastores nos Estados Unidos passam em média 4 anos à frente de uma igreja. Ou seja, a maioria dos pastores não chegava a desfrutar do fruto do seu trabalho. Por quê? Por causa de uma visão de curto prazo. Às vezes os pastores estão mais preocupados com as contas que a igreja vai ter no final do mês, com os problemas que a igreja vai ter no mês seguinte, com um evento que vai acontecer daqui a 2 meses, do que com a estratégia de longo prazo na igreja. Como é que um corredor de uma corrida de 100 metros se prepara? Ele fica lá esperando o sinal, e quando há o disparo, ele corre com toda a força que ele tem. Depois de alguns segundos, ele mal consegue levantar a perna, mas não tem problema, a corrida já acabou. Ele pode descansar. Como é que alguém corre numa maratona? Numa maratona, você tem os corredores experientes e os aventureiros. Os aventureiros chegam lá e eles começam com tudo que eles têm. Se você já foi para uma grande corrida, você sabe que você começa na frente até dos campeões, até dos famosos. E você diz, olha, estou na frente dele, estou bem. Mas passam 2, 3 minutos, você começa a cansar. E aí aquele corredor experiente começa a ganhar ritmo. E aí ele passa de você tomando água e você fica só tirando selfie com ele. Por quê? Porque ele entende que uma maratona você não começa com toda a sua força. E tem muito pastor que acha que vai pastorear durante os primeiros 3 meses. Você deve pensar numa igreja que você vai pastorear 10, 20, 30 anos. Ah, mas se uma outra pessoa vier, ele vai continuar um planejamento que foi desenvolvido por você e aperfeiçoar. Mas você não deve pensar somente nos próximos meses da igreja que você está pastoreando. E se é uma maratona, você precisa aprender a ir ganhando ritmo no pastoreio. Você precisa aprender a ter o seu tempo de descanso.
Veja, Jesus, quando a mulher do fluxo tocou nele, disse algo interessante. Quem lembra o que Jesus falou? Eu sinto que de mim... Agora, se só sai poder e nunca entra, o que é que vai acontecer? Porque eu vou te dizer, tem aconselhamentos que eu saio do aconselhamento dizendo, eu sinto que de mim saiu poder. Porque sugou algo de você. Tem visitas que você faz que você sente que de você saiu o poder. Mas se você não abastece, o que é que vai acontecer? Você vai andar na reserva. E tem muitos pastores que estão andando na reserva. O que é que acontece quando você está na reserva? Alguém aqui já andou com um carro ou uma moto na reserva? Vocês aprendendo sobre prosperidade. Quem aqui já andou na reserva? Pronto, os que levantaram a mão vão entender. Os outros, você precisa aprender a falar a verdade. O que é que acontece quando você está andando na reserva? Duas coisas. A primeira delas é que quando você está na reserva, você não dá carona. Você nem sabe se você vai chegar lá. Quanto mais levar outra pessoa. Então você está no modo sobrevivência. Quando um pastor, quando um ministro está na reserva, ele não leva outras pessoas na sua jornada de crescimento. Ele só quer sobreviver. Ele só está no modo, tem que pagar as minhas contas. Ele só está no modo, tem que pelo menos cumprir o meu devocional, pelo menos não ficar afogado. Mas um pastoreio não tem a ver somente com chegar lá ou com chegar mais rápido, tem a ver com trazer pessoas. Amém? Então, a primeira coisa que você faz quando está na reserva é não levar outras pessoas com você no crescimento. A segunda coisa que você faz quando está na reserva é que quem está na reserva não arrisca caminho novo. Você não sabe nem se aquele caminho conhecido vai dar certo. E se esse caminho não for um atalho, na verdade for um caminho mais longo? E se esse caminho tiver um trânsito diferente, tiver alguma coisa diferente? Então não vou arriscar, vou fazer o que eu sempre fiz, pelo menos eu estou calculando aqui. Um ministro que anda na reserva, ele nunca entra em caminhos novos. Ele nunca empreende, ele nunca inova, ele nunca cria. Ele está sempre repetindo fórmulas. E é por isso que a gente precisa mesmo se abastecer. Eu lembro conversando com um pastor muito experiente no ministério, e ele comentava de uma certa vez que uma ovelha ligou para ele à noite, num dia de semana, e disse, pastor, eu preciso muito falar com o Senhor. E ele disse, irmão, infelizmente agora eu não tenho como falar. E ele disse, pastor, mas é algo urgente. E ele disse, olha irmão, se é algo urgente, amanhã no primeiro horário de aconselhamento, eu vou estar te recebendo, a gente vai conversar. E ele disse, pastor, tem que ser agora, é muito importante. E o pastor disse, infelizmente irmão, eu não posso. E aí o irmão ficou chateado e disse, o que é que você está fazendo de tão importante que não pode parar para me atender agora? E ele disse, irmão, minha vontade seria dizer que não é da sua conta. Mas como eu sou pastor, eu vou te dizer, eu estou no cinema com a minha esposa e com os meus filhos. E eu não vou desmarcar o cinema que eu marquei com os meus filhos para fazer esse aconselhamento. E aí o irmão disse, pastor, minha esposa está aqui e ela quer se divorciar. O senhor não pode deixar um cinema para que a gente não se divorcie. E ele disse, se eu deixar esse cinema agora para atender você, daqui a alguns meses eu vou estar ligando para o meu pastor falando do mesmo problema que você tem agora. E o irmão desligou o telefone e o pastor pensou, eu perdi uma ovelha na igreja. E o irmão olhou para a esposa e disse, você acredita que o pastor teve a cara de pau de dizer que não ia atender a gente porque estava no cinema com a esposa? E a esposa dele disse, se você também desse atenção a mim e priorizasse como o pastor está priorizando, a gente não estaria brigando. E eles começaram agora a brigar falando do pastor e acabaram se entendendo. Mas a verdade é que em algum momento você precisa entender, você precisa separar o seu tempo de descanso. E tem gente que pensa mais ou menos assim, pastor, mas é porque o senhor não sabe, a minha igreja está começando. O senhor tem uma igreja grande, é mais fácil de separar o seu tempo de descanso.
Deixa eu dizer uma coisa, quando a gente estava com 200, 300 membros, e eu dividia o exercício da medicina com o pastoreio, eu ficava sonhando, um dia eu vou estar em tempo integral no ministério. E aí quando eu estiver em tempo integral no ministério, eu vou ter tempo para as visitas, para os aconselhamentos, para estudar, para a administração da igreja, para ter o meu devocional, para cuidar da minha saúde, para cuidar da minha esposa, dos meus filhos, e vou ter ainda o meu tempo livre. E aí passou um tempo, eu finalmente cheguei em tempo integral no ministério. E aí a igreja cresceu, como você viu, e eu percebi que eu estava em tempo integral, sem tempo. E aí eu comecei a inventar uma outra desculpa. E eu comecei a dizer, eu preciso de uma secretária em tempo integral no ministério. Quando eu tiver uma secretária em tempo integral no ministério, aí sim, eu vou ter tempo para fazer os meus estudos, para preparar as ministrações, para fazer as visitas, para fazer os aconselhamentos, para cuidar de mim, para cuidar da minha família, e vou ter o meu tempo de descanso. E aí a gente colocou uma secretária, e a igreja continuou crescendo, e eu continuei sem tempo. E aí eu pensei uma outra desculpa. Eu disse, na verdade eu preciso de um pastor auxiliar em tempo integral. Agora sim, quando eu tiver o pastor auxiliar em tempo integral, eu vou ter tempo para as visitas, para os aconselhamentos, para o estudo, para a minha vida, para a minha família e meu tempo livre. E aí veio o primeiro pastor auxiliar em tempo integral, veio o segundo pastor auxiliar em tempo integral. Hoje a gente tem mais de 50 pessoas em tempo integral na igreja e nas atividades que estão em torno da igreja. E eu continuo sem tempo. Então eu descobri algo muito interessante. Não importa se você está no começo da igreja, se a igreja está crescendo, você sempre vai se sentir sem tempo. Sempre vai ter trabalho no ministério, sempre vai ter alguém para você atender, sempre tem uma coisa que precisa ser feita e você precisa, no meio de todas essas coisas, separar um tempo para que você descanse. Amém? Então, um pastor precisa ter o seu tempo de descanso. Mais uma vez, por quê? Porque a sua corrida não é uma corrida de 100 metros, a sua corrida é uma maratona. Então, quanto mais você crescer, mais trabalho vai estar aparecendo. A Bíblia mostra, Atos no capítulo 13, abra lá comigo, e a gente encerra esse ponto. Atos no capítulo 13, versículo 1. Versículo 1 vai falar das pessoas que estavam na igreja de Antioquia. E diz, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, e cita o nome de todos eles. Versículo 2, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. O que é que eles estavam fazendo? Adorando ao Senhor e jejuando. Nós precisamos ministrar a pessoas, mas nós precisamos de um tempo para ministrar ao Senhor. Mais uma vez, eu entendi que fui separado para me dar a Deus e dar de Deus às pessoas, e não me dar às pessoas. Tem muito pastor que não tem a sua vida devocional e ele pensa que está estudando a Bíblia para ele quando ele só está estudando para pregar. As mulheres vão entender esse exemplo que eu estou dizendo agora. Imagine que você passa a manhã inteira preparando o almoço para a família. E aí você está lá cozinhando, e de repente você passou desde as 9 horas da manhã até o meio-dia preparando aquela comida. Quando alguém chega em casa, chega o marido do trabalho, chega as crianças da escola, sente aquele cheiro de comida, já senta na mesa, coloca a mesa que a gente está com fome. E aí você passou a manhã inteira preparando a comida, você não comeu, mas às vezes você está sem fome. Por quê? Porque aquele cheiro da comida durante a manhã inteira engana seu cérebro e faz você pensar que comeu. Mas na verdade você não comeu, só estava preparando comida para alguém. Quando você estuda só porque você vai pregar, você não está se alimentando da Bíblia, você está cozinhando para outra pessoa. Então a gente precisa estudar não somente aquilo que a gente gosta de pregar, mas aquilo que a gente precisa para a nossa vida pessoal. Amém? Precisamos ter um tempo devocional, precisamos servir ao Senhor. Agora, deixa eu falar um pouco, como eu disse, nesse segundo tempo, sobre a cultura, sobre o ambiente de uma igreja. A gente fechou esse ponto sobre o chamado pastoral, sobre a visão de um pastor, sobre a busca de um pastor em oração. Mas eu quero dizer para você que
A Bíblia chama a igreja de uma casa. Eu sei que a gente pode dizer, pastor, mas eu fiz um rema, eu sou a casa de Deus, eu sou morada do Espírito Santo. Mas o próprio apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse, essas coisas eu te escrevo para que, se eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja, coluna e sustentação da verdade. Então veja que num contexto coletivo, a igreja também é comparada à casa de Deus. E o que é uma casa? O que é um lar? Um lar muitas vezes comunica uma cultura. Tem algum arquiteto ou arquiteta aqui? O que é que um lar normalmente faz? Se você teve a oportunidade de, por exemplo, comprar a sua casa ou seu apartamento na planta, ou desenvolver um projeto para a sua casa, talvez você nunca tenha pensado dessa forma, mas você vai concordar com esse pensamento. Uma casa, um lar, é um ambiente que deve facilitar a expressão de quem você idealmente gostaria de ser. Como assim, pastor? Não entendi. Vamos lá. Imagine que você é uma pessoa que gosta de assistir filmes, seriados, documentários, seja lá o que for. E aí você tem a oportunidade de construir a sua casa do seu jeito. O que é que vai ter na sua casa? Vai ter uma sala de cinema com uma super televisão, com uma poltrona que ela praticamente é magnética. Quando você chega do trabalho, ela já puxa você, ela já coloca você no seu programa favorito. Por quê? Porque aquela casa criou um ambiente para facilitar a expressão do que você idealmente gostaria de ser, gostaria de fazer. Se você é uma pessoa que gosta de ler, acredite, essas pessoas existem. O que é que vai ter na sua casa? Vai ter uma biblioteca tão organizada, tão silenciosa, que pode estar acontecendo São João vizinho da sua casa. Você nem escuta. Você está concentrado lá no seu livro e é uma maravilha. O que é que aquele ambiente está fazendo? Está facilitando a expressão de quem idealmente você gostaria de ser, um leitor. Então uma casa, ela comunica um ambiente. A igreja é a casa de Deus. A casa de Deus, ela comunica também um ambiente, ela comunica a cultura. Que cultura? A cultura dos céus. Uma casa é um ambiente planejado, e assim também a igreja é um ambiente planejado por Deus. Agora, Deus sempre se interessou em preparar ambientes para as nossas vidas. Por exemplo, a Bíblia mostra que Deus primeiro plantou um jardim no Éden e depois colocou o homem no jardim. Perceba que a Bíblia não diz que Deus largou o homem na selva do Éden. Mas em Gênesis 2:8 diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden. Qual é a diferença de uma selva para um jardim? Intencionalidade. Uma selva tem árvores, um jardim também. Uma selva pode ter animais, um jardim também. Uma selva pode ter uma pedra, um jardim também. Uma selva pode ter um rio, um jardim também. A única diferença é que no jardim as coisas não estão ali por acaso. Elas foram colocadas para causar uma impressão, para fazer uma sombra, para ter alguma utilidade. Então Deus não largou o homem numa selva, Deus plantou um homem no jardim. E aquela ordem daquele ambiente aumentou a produtividade do homem, por exemplo. O homem não estava tão preocupado em organizar a bagunça, ele teve tempo para dar nome para todos os animais. Você chega num lugar bagunçado, o que é que você faz? Eu vou ter que organizar isso aqui, eu vou ter que consertar isso aqui. Mas onde há ordem, a sua produtividade aumenta. Então veja, desde o princípio, Deus sempre planejou ambientes para a gente. Agora, o interessante é o que a Bíblia fala sobre por que Deus plantou o homem no jardim do Éden. Se você quiser perceber no livro de Gênesis, você vai ver que a Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim para o lavrar e o guardar. Diga comigo, lavrar e guardar. Em outras palavras, para proteger e produzir. Nós precisamos proteger o ambiente que Deus nos entrega e produzir no ambiente que Deus nos entrega. Por que um ambiente é importante? Porque o ambiente ele vai determinar os frutos que você dá.
A igreja, ela é como um ambiente de Deus e ela tem uma cultura específica. Uma casa comunica uma cultura. Vou dar um exemplo prático para você. Você leva seu filho para a casa de um vizinho, de um amigo. Aí aquele amigo tem uma piscina enorme, tem um playground. Aí seu filho está lá brincando. Quando você diz, vou embora, ele está chorando. Você tem que arrastar ele dali. E ele sai dali dizendo o quê? Eu também quero um lá em casa. Por quê? Porque aquela casa comunicou um valor. Então, se eu entro na casa de uma pessoa, pode ser uma casa simples, pode ser uma casa de luxo, mas aquela casa vai me dizer o que aquela pessoa gosta de fazer. Vai me dizer quais são os valores daquela pessoa. Assim também, quando nós entramos em uma igreja, a igreja deve comunicar os valores do céu. Eu não sei se você já ouviu essa história, eu acredito que seja uma piada, não sei se é real, mas todo pastor alguma vez na vida já contou a história de uma mulher que traz a cama para a igreja. Quem já ouviu essa história? E a mulher diz, pastor, estou trazendo a cama para a igreja. O pastor pergunta, por quê? Porque meu marido aqui é uma bênção, é doce. Mas em casa ele é um cavalo. Estou trazendo a cama para a igreja para ver se ele se comporta melhor. A gente vai morar na igreja. E eu sei que tem um fundo ali de ensino, de a gente deve ser a mesma coisa na igreja e fora dela. Mas também tem um outro lado para a gente perceber. O ambiente na igreja, ele inibe certos comportamentos errados. Amém? É mais fácil adorar o Senhor quando você está na igreja. É mais fácil você ser amável com o seu irmão quando você está na igreja. Por quê? Porque o ambiente, ele vai comunicar para a gente uma cultura. E da mesma forma que você sai de uma casa pensando, ei, eu quero isso na minha casa, você também vai sair de um ambiente da igreja influenciado para dizer, eu quero isso na minha vida também. Eu quero esse amor na minha vida, eu quero essa excelência na minha vida, eu quero esse poder de Deus disponível na minha vida. Então guarda isso, um pastor, ele deve ser um protetor da cultura, do ambiente da igreja que o Senhor o confiou. É a responsabilidade pastoral guardar a cultura, guardar o ambiente daquela igreja. Veja o que a Bíblia diz em 1 Pedro, abra comigo em 1 Pedro, no capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1. 1 Pedro 5, 1, a Bíblia diz o seguinte: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Guarda essa expressão aqui, porque ela é muito importante. A gente está falando que um pastor ele deve proteger a cultura de uma igreja. O que é a cultura? A cultura é um conjunto de valores. A cultura é o jeito de ser das pessoas naquele ambiente. E qual é a melhor forma que um pastor tem para proteger a cultura da igreja? É sendo um modelo. Em outras palavras, o pastor deve ser a ovelha de referência na igreja que ele pastoreia. Amém? Você deve ser a ovelha que você gostaria de apacentar. Por quê? Porque aquilo que nós sabemos, a gente ensina. Mas quem a gente reproduz em outras pessoas. Existem muitas formas de a gente poder influenciar, como a gente viu na definição de liderança. A gente vai ver muitas coisas na matéria que vão ser muito práticas. Imagina aqui, quem já teve alguma aula sobre como andar de bicicleta? Aula teórica. Quem aqui já leu um livro sobre como andar de bicicleta? Você só aprende na prática. Tem coisas no pastoreio que você só vai aprender mesmo na prática. Amém? Mas tem alguns princípios que a gente vai pegar aqui que vão ser importantes também para você. Agora, quando a gente fala sobre influência, que é o que a gente está comentando agora, sobre a cultura da igreja, sobre o pastor ser um modelo,
Existe o que é chamado de tríade da influência. Eu gostaria de ter inventado isso, mas quem inventou foi um homem chamado Aristóteles, antes de mim. E ele fala que a influência de alguém sobre outra pessoa está baseada em 3 fatores. Isso serve para o nosso pastoreio, mas serve para qualquer área da nossa vida. O primeiro ponto de influência, ele chama de logos. Logos vem de lógica, vem de argumento. Então, em outras palavras, eu só estou conseguindo, de alguma forma, influenciar você nessa aula, porque o que eu estou falando tem logos. O que eu estou falando tem lógica, tem sentido. Se eu estivesse falando uma coisa completamente sem sentido, você poderia continuar sentado nessa cadeira ou por respeito, ou para não ser reprovado na escola de ministros. Mas a sua cabeça já estaria em outro lugar há muito tempo. Porque se eu quero crescer em influência, eu tenho que crescer em logos. Então, pastor, se você quer crescer na influência para ser um modelo para o seu rebanho, você tem que crescer no argumento. Como é que você cresce no argumento? Lendo. Não é à toa que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, seu discípulo, um jovem pastor, persista em ler. Olha que interessante. Se ele disse persista, é porque tinha vezes que ele não estava com vontade. Mas aí você lê mesmo sem vontade. Lembra que eu disse que o lugar mais frequente de um pastor é o futuro da igreja? Que o pastor ele está constantemente visitando o futuro e depois ele volta para levar pessoas para esse lugar. Como é que você visita o futuro? Número 1, você visita o futuro em oração. Nós já falamos sobre isso. Qual é o lugar mais frequente? Qual é a primeira tarefa de um pastor de uma obra? É buscar o Deus daquela obra. Então nós visitamos o futuro em oração, recebemos revelação, recebemos inspiração, mas você também visita o futuro através da leitura. Você pode resumir 20 anos de experiência pastoral em 2 horas de leitura. Quando você está lendo, você está visitando o seu futuro. E você também visita o seu futuro através de associações. Amém? Estar conectado com pessoas que já chegaram onde você gostaria de chegar. Então, você aumenta o seu logos através dessas 3 coisas que eu falei. A Bíblia diz no livro de Provérbios que aquele que anda com os sábios vai se tornar sábio. E a Bíblia também diz em Coríntios, 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Então você quer mais sabedoria? Tem uma dica para você, anda com quem é sábio. E você vai pegar isso por associação. Amém? Então, o Logos faz parte da nossa influência. Agora, tem outro ponto importante também, que é o Patos. E Patos não é a cidade dos alunos que estão assistindo a gente nesse momento. Patos, na verdade, é uma palavra grega que vem, por exemplo, trazer a palavra empatia. Patos tem a ver com emoção. Patos tem a ver com paixão. Patos tem a ver com fervor. Então, eu não sei se você já teve alguém na escola, na universidade, que tinha muito logos, tinha muito argumento. Um professor, por exemplo, essa pessoa sabia de tudo sobre o assunto, mas ele falava de uma forma tão monótona, que por mais que ele fosse um expert naquele assunto, depois de 2 minutos, você estava bocejando. E você não era mais influenciado. Porque não tem paixão. A influência tem a ver com o Logos, mas também tem a ver com o Patos. Eu falei isso no começo da matéria. Um pastor deve ser apaixonado pelo projeto de Deus chamado igreja local. Deixa eu dizer algo para você. Uma vez eu ouvi um pastor falar uma mensagem muito interessante. Ele disse, ou você coloca fogo nas suas ministrações, ou você joga suas ministrações no fogo. Ou elas estão com paixão, com fervor, ou é melhor você nem pregar. Eu lembro de um exemplo de um pastor há mais de 2 séculos atrás, no interior dos Estados Unidos. Pastor de uma pequena igreja que ficou indignado porque um circo chegou naquela cidade. E as pessoas pararam de ir para os cultos para poder ir para os shows daquele circo. E aí o pastor chegou para aquele circo e encontrou um palhaço. E ele ainda chateado com aquilo, como é que as pessoas deixam a palavra para vir assistir um circo?
E ele disse: ei, seu palhaço, vem cá. Por que as pessoas estão deixando de ir para o culto, ouvir a palavra de Deus, para ficar assistindo suas palhaçadas e suas piadas? E o palhaço disse algo muito interessante. Ele disse: é que eu falo as minhas mentiras como se fosse verdade, e você fala as suas verdades como se fosse mentira. Sabe, tem pessoas que elas simplesmente, você olha, e elas não estão identificadas com aquilo que elas estão falando. Parece que nem ela mesma acredita no que ela está dizendo. Ninguém quer comprar ingresso para o Titanic. Amém? Ninguém quer entrar num ambiente que ele não vê que você mesmo não é o primeiro a entrar, e está comprometido, está apaixonado com aquilo. Existe um grande avivalista da Inglaterra chamado John Wesley. Quem aqui já ouviu falar em John Wesley? John Wesley atraía nas minas de carvão da Inglaterra cerca de 10 mil pessoas para ouvir as suas mensagens. Imagina comigo, não tinha um microfone assim, não tinha caixas de som, e eu duvido que essas 10 mil pessoas ouvissem a mensagem de John Wesley. É impossível. Eu acredito que algumas pessoas estavam ali só para ver, para participar da unção ali, para dizer: eu estive lá. E as pessoas uma vez perguntaram para ele: como é que você consegue atrair 10 mil pessoas para ouvir uma mensagem sua no meio de uma mina de carvão, sem nenhuma estrutura? Como é que João Batista atraía pessoas, multidões no meio de um deserto? E John Wesley trouxe uma resposta. Ele disse: é simples. Eu me coloco em chamas e as pessoas vêm me ver queimar. Um pastor precisa estar incendiado por uma causa. Você precisa estar envolvido, você precisa estar comprometido. As pessoas precisam entender que você é a primeira pessoa que vai mergulhar naquela causa. Você é a última pessoa que vai sair daquilo, se for necessário sair. Aleluia, aleluia. Nós precisamos estar completamente imergidos. Eu lembro de uma outra história também nos Estados Unidos, de um grande pregador, um pastor de um grande ministério. E certa vez ele foi participar de um congresso. E nesse congresso, nessa cidade, era a cidade também de um filósofo muito conhecido, um filósofo ateu. E esse filósofo foi participar do congresso com esse pastor. E quando um irmão viu ele sentado, se assustou e disse: você aqui? E ele disse: você não acredita no que ele está falando? E ele disse: é verdade. Então por que você está aqui se você não acredita? Ele disse: porque ele acredita. E eu gosto de ouvir uma pessoa defendendo apaixonadamente o que ela acredita. Amém? Nós precisamos estar completamente mergulhados. Deixa eu dizer de uma outra forma para você entender melhor. Quando você sobe num púlpito, as pessoas precisam entender: esse homem está falando daquilo que ele fala, de um encontro que ele teve com Deus. Ele não está falando somente de uma ideia legal, de uma coisa interessante. Ele teve um encontro com o Senhor, ele está incendiado por essa causa. Aleluia! O pastor não encontrou só um meio de vida, algo pelo qual ele vai viver. Ele encontrou algo pelo qual ele vai morrer, se for necessário. Ele vai dar a sua vida por isso. Então nós precisamos do Logos, mas nós precisamos também de paixão. E eu estava tão apaixonado que os slides saíram saltando aqui. Mas veja comigo, se você tem Logos, argumentos, se você tem patos, paixão, fervor, mas você não tem etos, que vem de ética, de caráter, de credibilidade. Se você tem só esses dois, você vai ter um discurso muito eloquente, muita paixão no que você está falando, mas não tem vida por trás. Você vai se tornar um político, Você vai se tornar o quê? Uma pessoa que não tem vida. Esse etos é um terceiro tópico importante da influência. Talvez você conheça pessoas que nem eram assim tão poderosas nos argumentos. Talvez nem eram tão apaixonadas, mas elas tinham uma vida tão intensa naquilo que elas falavam, que a vida trazia uma autoridade, trazia uma credibilidade moral para aquilo que ela estava falando. Então nós somos a influência principal de uma igreja, e através desses 3 pontos, vou dizer mais uma vez: um pastor deve ser a ovelha modelo de sua congregação. O livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 9, diz algo muito interessante. Ele fala assim: como é o sacerdote, é o povo. Pensa um pouco nisso. Eu falei na primeira aula que leva mais ou menos 6 anos
para uma igreja ficar a cara do pastor. Não importa que tipo de pastor você é, a médio e longo prazo a igreja vai ficar à sua cara. Então eu tenho muito cuidado quando eu escuto um pastor que está há 10 anos em uma igreja e ele chega para mim para dizer: pastor, o povo dessa igreja não é generoso. Porque provavelmente eles estão reproduzindo o comportamento pastoral. O povo dessa igreja não é amoroso. Provavelmente estão reproduzindo o comportamento pastoral. Entenda, se você está há um bom tempo, eu não estou falando de alguém que está há 1 ano, que está há 2 anos, que assumiu uma igreja, mas se você já está há muito tempo em um lugar, provavelmente a média das pessoas já reproduz o seu comportamento. Um pastor rancoroso nunca vai produzir uma igreja amorosa. Um pastor avarento nunca vai reproduzir uma igreja generosa. Amém? Um pastor desconfiado com as pessoas nunca vai produzir uma igreja fiel. Sempre vai haver um clima de desconfiança. Por quê? Porque como é o sacerdote, é o povo. Em outras palavras, cada pastor tem a ovelha que merece. Obrigado pelo seu amém. Eu vou dar amém por você nesse momento. Nós estamos falando sobre o ambiente de uma igreja. Agora, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque isso que eu vou te falar agora vai ser o que a gente vai desenvolver ao longo agora de toda a matéria. Quando a gente fala de cultura de uma igreja, o que é que caracteriza a cultura de uma igreja? Eu não quero colocar isso como uma doutrina, mas eu quero trazer algo que o Senhor trouxe para mim e eu creio que vai simplificar para o seu entendimento, que vai ser didático. O que compõe uma cultura saudável de uma igreja? E para a gente memorizar melhor, eu vou trazer 3 aspectos, 3 colunas, 3 pilares de uma cultura saudável. E esses 3 pilares, para memorizar melhor, vêm das 3 pessoas que a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre no Antigo Testamento. Quem são essas pessoas? Diga comigo: reis, profetas e sacerdotes. Se você não lembra disso, tem que voltar para o Rema. O que é que eu quero dizer com isso? Uma igreja saudável, ela tem um aspecto de reino. Quando você pensa em reino, quando você pensa na palavra reino, na palavra rei, o que é que vem à sua mente? Alguém quer falar alguma palavra quando você pensa em reino? Autoridade, governo, o que mais? Liderança, o que mais? Sabedoria, o que mais? Soberania, poder, riqueza. Então vamos lá. Recursos tem a ver com reino. Gestão tem a ver com reino. Autoridade tem a ver com reino. Protocolos tem a ver com reino. Sistemas tem a ver com reino. Organização tem a ver com reino. Calma, tem muita gente dando aleluia agora. Eu estou falando de sistemas, de organização, de protocolo. Veja como a gente fica querendo correr na unção com essas palavras. Né? Não são palavras que despertam aquele fervor dentro da gente, mas são palavras muito importantes dentro de uma igreja. Uma igreja precisa ter esse pilar de reino. Eu conheço muitas igrejas, os pastores são chamados por Deus, eles são ungidos. A igreja tem todo o culto praticamente um Pentecostes. No final do culto os diáconos estão revirando de volta as cadeiras, estão arrastando a pessoa que ainda está na unção para poder apagar a luz. Todo dia tem milagre, tem sinal, mas não tem um aspecto de reino. Se você chegar, por exemplo, para o pastor e perguntar onde você vê essa igreja nos próximos 5 anos, ele diz: eu não sei. Eu estou só aqui pastoreando e recebendo poder. Eu estou só aqui liberando o que Deus falar. Se você pergunta para um líder: ei, onde é que esse ministério? Chega para o líder de música dessa igreja, pergunta para ele: onde é que esse ministério de música vai estar daqui a 2 anos? Ele diz: eu não sei nem onde eu vou estar, quanto mais o ministério de música. Eu só estou aqui fazendo os ensaios, cumprindo as escalas. Se torar uma corda de um violão, eu vou lá, peço ao pastor para comprar. Se alguém pedir para sair do ministério, eu vejo se alguém quer entrar. Até o Senhor me tirar aqui do ministério e me levar para outro lugar. Não existe um planejamento, não existe uma visão, não existe estratégia. O pastor, ele não está apacentando uma igreja, só está apacentando problemas. Tapando buracos e apagando os incêndios à medida que eles vão aparecendo até Jesus voltar e ele se livrar do fardo pastoral.
Mas pastoreio tem a ver com visão. Pastoreio tem a ver também com estratégia. Pastoreio também tem a ver com planejamento. E nós vamos, na aula de amanhã, discutir alguns aspectos dessa coluna da cultura de reino que são necessários para a nossa igreja crescer. Eu quero mostrar algo para vocês e a ideia, gente, aqui não é assustar. A ideia aqui não é trazer algo que você pense, mas eu não tenho como implementar isso exatamente na minha igreja, porque, como eu disse, não é o método, é o princípio que está por trás do método. Então, algumas pessoas, eu já vi perguntas aqui, como a gente administra a igreja à medida que ela vai ficando maior. Mas só para você ver um princípio de organização, eu acredito que essa tela pode estar sendo transmitida aqui, não é? Na projeção. Então, se puder, coloca para mim, por favor. Porque eu quero mostrar algo que é uma ferramenta chamada de dashboard. Então, deixa eu colocar para vocês algo que a gente usa na nossa igreja hoje. Isso aqui se chama dashboard ou painel. Esse é um painel, por exemplo, das frequências e todos os cultos da nossa igreja. Então a gente tem aqui janeiro a dezembro. Eu sei por horário de culto, nós temos 4 cultos aos domingos. Então, por exemplo, nós tivemos 45.059 pessoas no culto de domingo às 18 horas. O segundo culto mais frequentado foi o culto da quinta-feira às 7 horas da noite. Nós temos 2 cultos nas quintas às 7 e às 8h30. Eu tenho a frequência média de adolescentes por mês. Eu tenho a frequência total na nave, a frequência total de visitantes, de adolescentes, de crianças. Por cada semana, eu sei qual foi a semana que foi menos frequentada e eu posso entender por quê. E talvez mudar isso no próximo ano. Eu posso filtrar esses meses aqui por culto e ter as frequências dentro daquele culto específico. Mas a gente faz isso com nossos pequenos grupos também. Cada pastor coordena uma quantidade de grupos. Eu posso saber daquele pastor específico quantos visitantes ele tem recebido, quantas pessoas têm nascido de novo. Eu posso olhar para o centro de cura. Quantos testemunhos de cura a gente tem tido? Quantas pessoas receberam cura na última edição? Eu posso olhar para os meus conselheiros. Quantas pessoas nasceram de novo? Então, nos nossos cultos, no mês de abril do ano passado, 309 pessoas entregaram a sua vida a Jesus nos cultos. Nós entendemos que a gente tem essa quantidade de novos nascimentos nesse ano. Essas reconciliações, de qual cidade essas pessoas vieram, além de Petrolina e de Juazeiro, dessas outras cidades específicas. Por que eu estou mostrando isso aqui? Pode parar um pouquinho a transmissão. A ideia, mais uma vez, é você entender que aquilo que a gente não mensura, aquilo que a gente não traz gestão, a gente não pode aperfeiçoar. Agora você pode dizer, pastor, eu jamais vou ter uma ferramenta dessa, eu estou pastoreando uma igreja com 50 pessoas, com 100 pessoas. Quando a gente começou a pastorear a igreja, nós contabilizávamos num post-it, num papel, a frequência de quantas pessoas tinham naquele culto. E eu só pedi ao diácono, olha, eu quero que você conte quantas pessoas estavam naquele culto. Hoje a gente conta quantos carros, quantas motos, quantas bicicletas, quantos bebês, quantas crianças, quantos visitantes pela segunda vez. Por quê? Porque nós entendemos como podemos cuidar dessas pessoas de uma forma melhor. Alguém pode chegar para você e dizer, olha, o ministério infantil precisa de ampliação. Como é que você sabe disso? Foi a impressão daquela pessoa? Foi um culto pontual? Ou é realmente uma tendência? Se você não tiver gestão, você não vai conseguir administrar a igreja. E você vai continuar o tempo todo somente tapando buracos e apagando incêndios até Jesus voltar ou até você desistir do pastoreio. Então a igreja precisa desse aspecto de reino. Essa é uma coluna importante, a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. Mas a igreja também precisa de um outro aspecto, que é o aspecto profético. Quando a gente fala na palavra profeta, profético, o que é que você pensa? Vamos lá, gente. Profético, inspiração, unção, futuro, poder, sobrenatural, milagres. Tudo isso tem a ver com a igreja. Se você tem, preste atenção, 3 pilares. Se você tem só o pilar de reino, mas você não tem o pilar profético, você vai ter uma empresa e não uma igreja. Amém? Uma igreja sem o sobrenatural não é uma igreja. É como você chegar numa farmácia, pedir um remédio e não ter o remédio.
que é que você pensa? Você não, um crente carnal. Fecha logo isso aqui. Para que está aberto se não tem esse remédio? Se você chega numa igreja e não tem sobrenatural, para que essa igreja existe? Amém? Uma igreja precisa do profético, uma igreja precisa de inspiração, precisa do sobrenatural. Se uma igreja não tem o profético, mas só tem o reino, você, por exemplo, vai treinar pessoas, vai levantar pessoas, baseado somente numa série de competências. Você vai ter lá um cronograma de treinamento, você vai contratar pessoas, mas sabe, funcionário é alguém que você contrata para fazer algo. Mas um filho espiritual é alguém que você chama para se tornar alguém. Então você não vai ter só funcionários. Veja que, por exemplo, Paulo não escreveu para Timóteo dizendo: Timóteo, funcionário do ano. Não, ele disse: Timóteo, meu filho na fé. 4 vezes, na primeira carta 2 vezes, na segunda carta 2 vezes, Paulo chama Timóteo de filho. E a relação de pastoreio é uma relação de paternidade. Eu sei que o tema paternidade espiritual é um tema que muitas vezes é usado de uma forma abusiva. Eu sei que existem excessos nessa área. Nós já lemos 1 Pedro no capítulo 5 e nós vimos que um pastor não deve ser dominador. Ele deve ser modelo para o rebanho. Então, um pastor, ele não deve estar determinando com quem você vai casar, qual é o carro que você vai comprar, se você pode ou não pode entrar nesse emprego, se você pode ou não pode ir para essa cidade. Esse não é um modelo bíblico de pastoreio. Mas, por outro lado, existe um ensino equilibrado sobre paternidade espiritual. O próprio apóstolo Paulo, ele disse, escrevendo aos Coríntios: vocês podem ter muitos tutores, muitos preceptores em Cristo, mas pai vocês só têm um, porque eu gerei vocês em Cristo Jesus. Em outras palavras, você pode até ter seus ministros favoritos, mas pai espiritual você só tem um. Amém? E normalmente o pastor assume essa paternidade espiritual sobre as pessoas. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele não disse meus clientes. Ele não disse uma outra palavra que não seja meus filhinhos. Por quem de novo eu sinto as dores de parto, até Cristo ser gerado em vocês. Então olha que interessante, Paulo sentia as dores de parto. Agora você, pastor, deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você sentiu dores de parto pelas suas ovelhas? Qual foi a última vez que você intercedeu por essas pessoas? Uma igreja que não experimenta dores de parto é uma igreja que não vai ter nascimentos, que não vai ter novos nascimentos. Então veja, a igreja precisa desse aspecto do profético, esse aspecto da inspiração. Agora, tem também o aspecto de sacerdócio. Quando a gente fala a palavra sacerdote, o que é que vem à sua mente? Ensino, serviço, o que mais? Doutrina, doação. Sacerdócio tem a ver com cuidado. Sacerdócio tem a ver com família. Sacerdócio tem a ver com rebanho. Então, quando nós estamos falando do aspecto do sacerdócio, como eu já disse, tem igrejas que têm o profético muito intenso. Todo culto parece uma conferência de avivamento. Mas se falta o sacerdócio, você vai ver casais que estão praticamente se divorciando e ninguém sabe. Você vai ver pessoas que estão com a moral baixa, que estão praticamente querendo desistir do ministério, ninguém sabe. Não há um sentimento de cuidado, não há um sentimento de pertencimento. Eu lembro de uma vez que eu visitei uma grande igreja, um grande ministério, e eu estava com um colega meu naquele lugar, ele frequentava aquela igreja, e eu percebi que a pregação do pastor naquele dia não era a melhor das pregações. Até mesmo esse irmão, esse colega meu, ele estava olhando para o relógio o tempo todo. E eu perguntei a ele: você é bem alimentado aqui nessas pregações? Olha que interessante. Eu estava quase com um papel de advogado do diabo ali. Mas ele não era da mesma cidade, não estava chamando ele para a minha igreja. E ele disse: não, às vezes o pastor ele não é tão legal na pregação. E eu perguntei: então por que você fica aqui? E ele disse: porque aqui eu sou cuidado. Porque aqui eu me sinto em família. Deixa eu dizer algo para você. O bom pastor dá a sua vida por um evento. Não? O bom pastor dá a sua vida por um prédio.
O bom pastor dá a sua vida pelas... Então guarda isso que eu vou te dizer agora. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Pastor tem que gostar de gente. Se você não gosta de gente e você está pastoreando, ou você está no lugar errado, ou você não está tempo o suficiente com o Deus que te chamou para entender que a prioridade dele é pessoas. Diga comigo, a prioridade de Deus é pessoas. E a prioridade de um pastor também. Então nós precisamos entender esse princípio muito importante. A prioridade do pastoreio é o cuidado de pessoas. Pastor tem que ter contato com as pessoas. É como Jesus, quando ele chamava os pequeninos, ele disse, deixa vir os pequeninos, vai dar trabalho, vai fazer barulho. Mas tem pastor às vezes que quer se afastar dos pequeninos. E eu não estou falando só das crianças da igreja, não. À medida que a igreja começa a crescer, às vezes o pastor, ele se cerca numa bolha de conforto, somente com aquelas lideranças que já estão mais acostumadas com ele, que não vai dar tanto trabalho. Não quero ter que ensinar o básico de novo para essa outra pessoa que está chegando agora. Essa outra pessoa vai dar trabalho. Essa outra pessoa vai fazer barulho na igreja. É melhor ficar só com eles. Tem uma única forma de você não ter problemas na igreja. É só você não ter gente na igreja. Porque problema só dá onde tem gente. Amém? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto mais a sua igreja crescer, mais problemas vai ter na igreja para resolver. Amém? Problema só dá onde tem gente. Agora, as pessoas não são problemas. As pessoas têm problemas. Porque problema você elimina, mas pessoas você aperfeiçoa. Amém? Olha o que a Bíblia diz em Provérbios. Provérbios no capítulo 14, versículo 4. Provérbios capítulo 14, versículo 4. A Bíblia diz o seguinte: onde não há bois, o celeiro fica vazio ou limpo, mas da força do boi vem a grande colheita. Eu vou fazer um trocadilho aqui com uma frase que o apóstolo Paulo usou certa vez. O apóstolo Paulo uma vez pega uma passagem do Antigo Testamento e a passagem dizia assim: não atarás a boca do boi que pisa o trigo. Quem lembra dessa passagem? Porque era comum que alguns agricultores, enquanto o boi estava lá pisando e moendo o trigo, colocassem uma mordaça na boca para ele não comer o trigo que ele estava pisando. E aí Paulo pega essa passagem lá no Novo Testamento e ele pergunta: por acaso é de bois que o Senhor está se preocupando aqui? Em outras palavras, será que a Bíblia está ensinando a gente sobre pecuária? Quem aqui cria gado? Pouquíssimas pessoas. Então esse versículo serviria só para essas pessoas. Não, a Bíblia não está falando aqui sobre gado. E aí ele diz, não, ele não está ensinando só sobre gado. É um princípio espiritual. Que princípio? Que aquele que trabalha na obra, ele deve comer também da obra. Ou seja, o obreiro é digno do seu salário. Então eu vou pegar o mesmo argumento de Paulo aqui e trazer para Provérbios. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas a força do boi vem a grande colheita. Deixa eu perguntar, Salomão está ensinando sobre pecuária para a gente? Ou tem algum princípio importante aqui? O que é que a Bíblia está dizendo? Quer um celeiro bem limpinho, é só não ter boi. Agora, também não vai ter força para a colheita, para puxar o arado. Em outras palavras, ele está dizendo, ei, quer não ter problema na sua igreja? É só não ter pessoas. Mas você também não vai ter força para cumprir a visão. Porque tem um versículo que muita gente gosta de falar, que está lá em Provérbios e diz, onde não há visão, o povo perece. Mas o oposto também é verdadeiro. Onde não há povo, a visão perece. Se não há pessoas, nenhuma visão pode ser cumprida. Porque um pastor, ele cumpre a visão de Deus para uma igreja através de pessoas. Toda visão em uma igreja começa com uma pessoa, mas sempre vai acabar com um time. Sempre vai acabar com uma equipe. Amém? Então, falando em acabar, a gente vai acabar agora a nossa aula e a gente vai usar esses 17 minutos e 49 segundos
para algumas perguntas que a gente tem aqui. Como eu disse, eu não tenho a ilusão que eu vá responder todas essas perguntas nesse tempo, mas a gente vai tentar responder o máximo possível. E aí eu quero trazer aqui aos poucos, vamos ver. Bom, tem uma pergunta que eu achei muito interessante, e eu não vou dizer que ela fugiu do assunto, porque eu falei sobre isso. A pergunta era assim: o que Moisés deveria ter feito no momento do ataque do egípcio ao israelita? Eu vou dizer uma coisa para você com toda certeza: não deveria ter matado o egípcio. Também não tinha como chamar a polícia naqueles dias. Mas é certo que o chamado de Moisés não era para libertar o povo do Egito na força do seu braço. Então, isso traz para a gente uma lição de que nem tudo que deixa a gente indignado a gente tem que necessariamente se envolver. Amém? A gente não tem que estar envolvido em todas as batalhas que a gente vê por aí. A gente pode escolher as nossas batalhas baseadas no nosso propósito. Então ele poderia ver aquele sofrimento, era comum os israelitas serem açoitados, e não era naquele açoite que ele iria extravasar. Ele poderia ter assistido aquilo, e no momento oportuno ele iria ser usado por Deus para ser resposta e ser livramento, como aconteceu, tá bom? Essa foi a pergunta que eu respondi. Então vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui interessante, que diz o seguinte: é possível uma mulher enxergar um dom pastoral nela? Como proceder dessa forma? Então essa é uma pergunta que muito provavelmente você vai ver o pastor João Roberto abordar mais na sua matéria de ofício pastoral. De fato, a gente não vê claramente nenhuma passagem na Bíblia falando explicitamente de uma mulher pastora, mas a gente também não vê nenhuma passagem na Bíblia proibindo uma mulher de ser pastora. Nós temos um entendimento dentro do nosso ministério de não colocar a mulher no pastoreio, porque a gente entende que socialmente, no ambiente que nós vivemos, ela vai ter muito mais dificuldades do que um homem para pastorear. Quando Paulo escreve sobre aqueles que desejam o pastoreio, um ponto que vale pelo menos para reflexão, ele diz: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Ou se alguém deseja o pastoreio, excelente obra deseja. Ele diz: é necessário, pois, que o bispo seja marido de uma só mulher. Nesse momento me dá a entender que ele está falando somente de homens. Porque se não fosse, ele diria: convém que a pessoa que aspira ao ministério seja casado com uma só pessoa, e não marido de uma só mulher. Mas, mais uma vez, eu não sinto segurança para trazer um argumento de que uma mulher não possa ser pastora. Tinha uma outra pergunta dentro também desse papel que diz o seguinte: como você estrutura uma igreja com um número tão expressivo de membros, no sentido de liderança, pastoreio, acompanhamento? Então essa também é uma pergunta muito interessante, e é uma pergunta que a gente vai focar na próxima aula, onde eu vou falar sobre a administração do crescimento da igreja. Mas eu já posso trazer, para não ficar sem resposta, algumas coisas a respeito disso. Primeiro, à medida que a igreja cresce, você tem que ser mais intencional nos sistemas da igreja, e nós desenvolvemos um sistema de cuidado, um sistema de apacentamento. Ele não é o único sistema correto, mas na nossa igreja nós trabalhamos através de pequenos grupos, que nós chamamos de grupos de conexão. Esses grupos têm os seus líderes, esses líderes estão debaixo de coordenadores, que são pastores, e eu estou pastoreando esses pastores, que são os coordenadores desses grupos. Então, um líder de grupo de conexão, normalmente, ele apacenta aquele pequeno grupo num apacentamento mais básico. E se tem alguma questão mais complexa, ele vai levar para um coordenador, que, se também achar complexo, vai estar trazendo para mim. Então eu chego a aconselhar os casos mais complexos, que já passaram por essa rede de apacentamento. Se puderem colocar novamente aqui a transmissão no celular. Aqui eu estou mostrando um aplicativo da nossa igreja. Ele pode ser baixado gratuitamente, se você tiver curiosidade, Verbo Petrolina. E aqui nós temos uma aba chamada Grupos de Conexão. E aqui, qualquer pessoa que entra no aplicativo, ele pode escolher um grupo por um bairro específico. Então, por exemplo, o bairro Antônio Cassimiro, eu vou saber quem é o líder, quando essa pessoa se reúne, o endereço, e quero fazer parte.
não vou apertar aqui, mas esse líder vai receber uma mensagem dessa pessoa, vai entrar em contato com ela, e a nossa visão é realmente que a gente se espalhe por todos os bairros. Hoje a gente tem cerca de 100 e poucos grupos de conexão, acredito, e eles estão espalhados justamente para poder suprir essa rede de apacentamento. Uma outra coisa importante com respeito à liderança, que foi a pergunta, à medida que a igreja cresce, é que quando a igreja vai crescendo, o pastor ele vai cada vez mais se tornando líder de líderes. Então, eu costumo liderar pessoas que lideram um grupo de outros líderes. Então, nós temos pessoas que coordenam áreas específicas da igreja. Eu vou mostrar uma outra imagem aqui, que talvez a gente trate com mais detalhes na próxima aula, mas ela já pode trazer um pouco de orientação com respeito a esse assunto, que é o organograma da nossa igreja. Então, como é que funciona o organograma da nossa igreja? Deixa eu achar aqui a imagem, mostrar rapidamente. O tempo não está sendo muito generoso comigo. Ok, aqui. Bom, então esse aqui, de forma bem resumida, é o organograma da nossa igreja. Então nós temos 5 áreas específicas. A área de experiência, que cuida da experiência do culto. Dentro dela temos o Ministério Criativo e de Socorros. Nós temos uma área de apoio, onde nós temos as secretarias, nós temos jurídico, contábil, financeiro. Nós temos a área de serviço, aquilo que a gente serve à comunidade. Nós temos a área de conexão, os nossos grupos nas casas, os ministérios de família. E aqui no centro nós temos a presidência, a diretoria, corpo pastoral, corpo administrativo. Então a gente divide dessa forma as nossas lideranças maiores. E aqui eu quero mostrar algo também interessante, que à medida que a igreja cresce, você precisa ter com mais clareza também uma descrição do trabalho de cada pessoa. Então aqui a gente tem uma descrição de cargo. E eu respondo uma pergunta muito simples: você sabe o que o seu pastor faz? Porque é normal que as pessoas, por exemplo, digam: olha, eu quero ter um aconselhamento com o pastor Edilson. Mas se uma pessoa, desde que chega na igreja, ela entende quais são as minhas funções como pastor, ela vai entender que existem outros pastores que também podem dar um atendimento para aquela pessoa, e que se ela tem, por exemplo, um problema conjugal e tem um pastor de família na igreja, talvez aquele pastor seja ainda mais capacitado do que eu para poder lidar naquela situação, naquele contexto específico. Então, são 2 coisas que podem nos ajudar nessa pergunta que foi feita, e a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. Então, vamos para a próxima pergunta. A gente tem algumas perguntas também do pessoal online, né? Deixa eu ver se eu recebi aqui. Tem uma pergunta que diz o seguinte. Não, Alexa, não é para você. Se você voltasse ao passado, no dia que entrou no chamado pastoral, para viver toda a sua trajetória ministerial novamente, mas com o benefício de ter toda a experiência que possui hoje, quais erros não cometeria? Excelente pergunta. Caberia um tempo de reflexão para responder ela melhor. Mas eu acredito que algumas coisas que já foram refletidas ao longo da vida é que, se eu pudesse começar novamente, eu daria oportunidades às pessoas muito mais rápido. Eu acredito que às vezes a gente espera um patamar de muita perfeição para chamar alguém para fazer coisas, e quando a gente começa a observar, nem a gente passou por todo esse crivo de perfeição para ter essas oportunidades. Então eu daria oportunidades, porque eu entendo hoje que confiança não é algo que você conquista, confiança é algo que você dá. Eu sei que as pessoas costumam dizer: se você quer ter a minha confiança, você vai ter que conquistar, mas hoje eu digo: a confiança eu vou doar. A desconfiança você conquista, a depender do que você fizer. Mas eu vou confiar em você antes de tudo. Então eu confiaria mais rápido nas pessoas, eu daria mais oportunidades. E uma coisa que eu não faria era me apegar demais àquelas pessoas que me decepcionaram.
Porque você vai ter decepções no pastoreio. Paulo teve, Jesus teve. Você não pode achar que você é melhor do que esses dois exemplos. Então pessoas vão decepcionar você. Mas eu prefiro confiar em 10 pessoas e ter 2 exceções, mais 8 pessoas que vão surpreender e que vão causar um grande impacto no reino de Deus, do que me fechar com medo de me decepcionar com as pessoas e não levantar absolutamente ninguém. Então eu ficaria menos tempo remoendo a respeito daquelas pessoas que não querem andar comigo, que não honram a unção sobre a minha vida, e focaria naquelas pessoas que estão querendo crescer, que estão querendo correr conosco. Para citar um exemplo na Bíblia, Samuel, a Bíblia diz que durante muito tempo ficou lamentando por Saul. E a Bíblia diz que Deus chega a corrigi-lo. E ele diz: até quando você vai ficar lamentando por Saul se eu já o rejeitei? E depois ele diz: enche o chifre de azeite, vai à casa de Jessé, porque ali eu vou te mostrar um homem segundo o meu coração. Só quando Samuel deixou de lamentar por Saul, foi que ele começou a enxergar Davi na casa de Jessé. E muitas vezes tem pastores que não estão conseguindo olhar para a casa de Jessé, ver os Davis que Deus está levantando, porque eles ainda estão lamentando por Saul. Então seria um conselho que eu daria: eu perdoaria mais rápido a mim mesmo das pessoas que não querem continuar e daria mais oportunidades de uma forma mais rápida. Bom, tem uma outra pergunta que diz o seguinte: em relação à liderança dentro da igreja, qual é o equilíbrio ideal entre manter a autoridade pastoral e fomentar um ambiente de accountability e transparência na liderança? Então, accountability é prestação de contas. Parabéns para quem fez a pergunta no online, excelente pergunta. Como você ter o equilíbrio entre a autoridade pastoral e transparência e prestação de contas? É uma resposta que seria bem complexa, eu vou tentar resumir ela aqui, mas eu diria que esse equilíbrio entre a autoridade que você exerce e a autoridade que você dá, transparência que você traz para as pessoas, depende do seu grau de maturidade e depende da estação que a igreja está vivendo. Então deixa eu dar um exemplo claro aqui para todo mundo entender. Imagina que eu estou começando uma igreja, eu tenho um grupo de 15 pessoas e 20 pessoas. É natural que nesse momento, especialmente se eu estou falando de pessoas que são novas convertidas, que são novas na fé, elas precisem de um modelo mais forte de referência. Então é natural que nessa fase da igreja, o pastoreio ele talvez seja um pouco mais centralizador. Você acaba fazendo mais as coisas mesmo, porque eles primeiro precisam ver você fazendo, para que eles comecem a fazer também. Então eu costumo dizer que, olha, primeiro eu faço e você vê, depois nós vamos fazer juntos, depois você faz e eu vejo. Eu acredito que à medida que a igreja vai crescendo e as pessoas já viram você fazer, você pode começar a delegar para essas pessoas a autoridade com prestação de contas ou com accountability. Como é que funciona essa prestação de contas? Se essa pessoa ela está começando, é natural que você preste contas por mais detalhes e no menor intervalo de tempo. Então, se você está com um líder que está começando, talvez você precise prestar contas com aquela pessoa toda semana ou até todo dia, e por pequenos detalhes. Mas à medida que aquele líder vai pegando a cultura da igreja, vai pegando o seu jeito, e você também vai ganhando confiança com ele, pode ser que aquela prestação de contas agora seja mensal, seja trimestral, seja semestral, e à medida que ela vai crescendo, pode ser que a prestação de contas agora seja somente pelas coisas maiores e não pelas pequenas coisas. Então essa dinâmica muda muito. À medida que a igreja já está muito grande e você já tem líderes mais maduros, se você é muito centralizador, você acaba de alguma forma inibindo o crescimento desses líderes e consequentemente o crescimento da igreja. A gente mora numa cidade que é conhecida pela exportação de uvas. E eu não sei se você já ouviu falar nisso que eu vou dizer aqui, mas normalmente antes de colher as uvas, os agricultores eles fazem o que eles chamam de raleio. Quem já ouviu falar na expressão raleio? Raleio é o seguinte: lá está um cacho de uvas. O cacho de uvas ele tem um monte de uvinhas bem pequenininhas. São muitas, muitas. E aí alguém chega numa determinada estação e eles arrancam um monte de uvinhas. Jogam fora. E parece um desperdício. Só que se você não arrancar essas uvinhas,
aquelas uvas que estão espremidas umas com as outras, elas não vão ter espaço para crescer. Então você ia ter muitas uvas pequenininhas e sem muitos nutrientes. Então você arranca algumas uvas, dá espaço para que aquela uva possa crescer. Quando você arranca aquelas uvas, aquele pequeno caule que está sustentando aquela uva, que estava escorada em outra, agora ele é tensionado. Essa tensão nesse caule faz com que o caule engrosse também. E ele comece a mandar mais nutrientes para aquela uva. E eu digo que às vezes a gente tem que fazer o raleio na liderança. Em outras palavras, às vezes você é tão paternalista, você é tão centralizador, que a pessoa acaba jogando algumas coisas para você e se escorando em você. Mas às vezes você precisa dizer, olha, agora você não vai poder se escorar em mim e você vai precisar se desenvolver. Eu não vou dizer a você como você vai fazer, eu só vou te dizer os recursos que você tem e eu vou te dar a liberdade de criar e apresentar para mim algumas coisas. Então, essa seria um pouco da resposta. Não sei se a gente tem tempo para mais uma pergunta. Vamos tentar responder mais uma. Então vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui que diz o seguinte. Bom, uma pergunta mais rápida aqui. Inspiração é a mesma coisa que influência? A gente falou um pouco sobre isso em uma das aulas e eu disse que, na verdade, inspiração é uma das formas de se influenciar. Você pode influenciar por inspiração, você pode influenciar por intimidação, você pode influenciar por manipulação, você pode influenciar por suborno, você pode influenciar de muitas formas, mas a forma bíblica é inspiração. Ok? Então, temos mais um minuto, vamos para mais uma pergunta. A última pergunta diz o seguinte. Considerando que o Senhor descreveu o chamado pastoral como uma imposição moral da parte do Senhor, como podemos diferenciar um verdadeiro chamado pastoral de desejos pessoais ou influências externas na nossa vida? Eu não queria pegar essa pergunta faltando um minuto, não. Mas já que eu estou lendo a pergunta, basicamente, se eu entendi e posso resumir, é como diferenciar realmente um chamado de um desejo, de uma vontade ou de uma influência de externos. Tem até uma outra pessoa que também tinha feito uma pergunta parecida sobre como a gente realmente saber o nosso propósito, o nosso chamado. É claro que essa resposta, ela envolve uma convicção interior, que é uma porta que só se abre do lado de dentro. E eu não vou ter como dizer para você, ninguém vai dizer para você qual é o seu chamado, sem que Deus confirme esse chamado com você. Mas a gente pode dar algumas dicas que podem apontar para o teu propósito. Por exemplo, eu entendo que tudo que Deus criou foi para resolver um problema. A pergunta que a gente faz é, que problemas você resolve com mais facilidade? Porque é natural que pessoas ensinem com mais facilidade. É natural que pessoas cantem com mais facilidade. A gente tem uma produtora musical na igreja, mas eu não sei cantar. Gostaria muito, mas não sei cantar. E pelo bem do povo eu não canto. Mas tem outras pessoas que cantam com muita facilidade. Não é porque elas fizeram curso, tem um dom. Então, aquilo que você resolve com muita facilidade, às vezes é uma dica das coisas que você foi chamado para resolver. Uma outra dica é o que incomoda você de uma forma diferente de outras pessoas. Porque muitas vezes o nosso incômodo pode ser uma pista para o nosso propósito. Porque eu costumo dizer que Deus não mostra a sujeira para quem Ele não deu a vassoura. Amém? Tem pessoas que estão intercedendo todos os dias pelas crianças que estão com fome na África. Não me entenda errado. Eu entendo que é importante essa causa, mas eu não estou todos os dias chorando pelas crianças da África. Tem pessoas que estão. Tem pessoas que estão chorando todos os dias porque as pessoas não entendem a palavra sobre prosperidade. Eu não estou chorando todos os dias por causa disso. Mas aquilo que te incomoda muitas vezes é uma dica daquilo que você foi chamado para resolver. E uma terceira dica para a gente encerrar, responder de uma forma resumida, é que o nosso propósito muitas vezes está ligado ao nosso ambiente. Então é importante a gente estar conectado debaixo de um ambiente específico. Quando Samuel, por exemplo, falou para Saul, ele disse, olha, há de ser que você vai encontrar um grupo de profetas.
E quando você estiver no meio deles, você vai ser transformado em um outro homem. Quando isso acontecer, faze o que vier à sua mão, porque o Senhor é com você. Às vezes, Deus te mostra o teu povo antes de mostrar o teu propósito. E no teu povo, servindo ao teu povo, você vai começar a descobrir o seu propósito. O que foi que Davi fez? Davi foi alimentar os seus irmãos que estavam lutando a guerra contra os filisteus. E no meio desse alimentar os guerreiros, ele descobriu como ele poderia ser guerreiro. E aqui tem uma dica muito interessante e a gente encerra com isso. Preste muita atenção. Davi foi levar comida para quem estava lutando as guerras que um dia ele ia lutar. Em outras palavras, você, enquanto não tem uma visão clara, enquanto não tem um chamado claro, deveria estar alimentando alguém que tem um chamado claro. Alimente as pessoas que estão lutando as guerras que um dia você vai lutar. E enquanto você está alimentando essas pessoas, Deus vai mostrar a você quais vão ser as suas batalhas. Então você não tem uma visão muito clara, chegue em alguém que tem uma visão clara e comece a servir essa pessoa. Você não tem uma visão clara sobre pastoreio, sirva numa igreja local com fidelidade, com integridade, até que o Senhor mostre a visão que Ele tem para você e você possa ser claro e transparente com a pessoa que está te treinando e abrir o coração sobre o seu chamado. Amém? Então, gente, até amanhã. Noite abençoada para vocês.